Impacto frontal, vamos ver. Qual que é o grande segredo agora, gente? Nós olharmos para o impacto e pensar nas possíveis lesões que ele vai ter. Tá bom? Essas possíveis lesões, elas vão nos dizer assim, olha, eu não preciso adivinhar tudo, mas quando eu pegar o impacto frontal e olhar para o cenário, eu já posso suspeitar de trauma de face, disso. É um caminho. Então, em que momento que eu vou pensar nisso? Estou lá esperando a ocorrência, toca o alarme. Desloca para a rua São Paulo, próximo a Yellow Stage. Ok? E aí, nesse momento, vocês vão perguntar o que aconteceu? Carro versus carro, colisão frontal. O que é que nós vamos avaliar no impacto frontal? Troca de energia. Aqui, massa versus velocidade. Massa importa? Aqui importou bastante, né? Algum dano para o caminhão? Não, né? Se fosse massa igual, a troca de energia seria muito parecida. Sobrou alguém aqui? Motorista do caminhão. 5 vítimas no gol. 5 vítimas e 5 vítimas graves ou moderadas? Graves. Com certeza vítimas graves. Eu não sei, eu estou conjecturando, tá? Eu peguei a reportagem aqui, eu só peguei a foto, eu não li a reportagem, tá? Mas eu quero que vocês analisem essa cena aqui. Mas eu preciso tirar as vítimas aqui. Qual que vai ser o local que nós vamos fazer o acesso? Vai ser tudo por trás. Não tem como eu entrar aqui pelo lado. Aqui no lado tem a roda do carro. O motorista aqui deve estar debaixo da roda. Não tem o que fazer. Tá? Esse tipo de cenário aqui, você trabalha o tempo inteiro em zona quente. Então vai ter um caminhão de combate a incêndio com uma linha pressurizada, o tempo inteiro preparado, surgiu faísca, água nele. Tá bom? Eu vou desligar a bateria. Vou desligar carro, mas vazamento de óleo, vazamento de gasolina não tem o que fazer. Você vai trabalhar o tempo inteiro em área quente. Então você faz um raio de 5 metros do carro. Todo acidente, zona quente, tu pega o centro do carro e faz um raio de 5 metros. Isso é área quente. Então, em área quente, só a equipe de bombeiro e do resgate que trabalha. Bombeiro e resgate. SAMU fica em área quente? Não é prioridade. Se acontecer alguma coisa com a vítima, com alguém dali, eu preciso da equipe de saúde preparada para atender. Então, não é hora de SAMU entrar dentro do veículo. Tá? Raramente tem equipes do SAMU que estão preparadas para trabalhar nesse ambiente aqui. Então, normalmente é o bombeiro que vai fazer o resgate. Bom? Esse tipo de cenário aqui é grave. Entrar numa cena dessa daqui, gostoso de trabalhar. Trabalha aí para 30, 40 minutos de resgate. Tranquilo, tá? Tranquilo. Não tem o que fazer. Aqui o motorista com certeza já estava em óbito. Aí, se tiver alguém vivo, você vai fazer triagem, vai ver quem que é mais grave e quem que é mais fácil de tirar. Ponto. É assim que trabalha. Plano B e plano A. Plano B é o que nós vamos executar. Qual que é o plano E? O plano emergencial. Tá. Primeiro eu tenho que ter o plano A, emergencial. Por onde que nós vamos tirar todo mundo se esse cara parar? Faz isso. Tá, agora o plano B, que é o menos invasivo e é o mais seguro para todos. A gente vai executar o B. Mas se na hora o cara entrar em parada, a vítima afundar, perder consciência, plano A. Sempre. Bom, isso é uma decisão tripartite. Uma amputação, um corte lacerante, alguma coisa nesse sentido, não tem problema nenhum. O que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para essa vítima, olhar para o cenário que ela está, o que der para fazer de medidas de controle, nós vamos fazer de fora do carro. Então, por exemplo, eu consigo fazer um torniquete na perna dela para parar de sangrar? Vou aplicar o torniquete. Eu consigo ofertar oxigênio para, enquanto a gente está fazendo o processo de extração, ele estar com oxigênio terapia? É possível. Eu consigo criar espaço para eu ter o meu resgatista lá dentro do carro monitorando a vítima? Consigo, então eu crio espaço para eu ter um resgatista lá dentro o tempo inteiro. Então é nesse conceito que a gente trabalha. Mesmo zona quente, assim? Mesmo zona quente. Por isso que nesse ambiente aqui é sempre de calça comprida, camisa comprida, de preferência
um tecido resistente a corte, luva de anti-rasgo, capacete. Eu sou do SAMU, não preciso usar capacete. Será? E se você tiver que entrar num carro desse aqui? Isso daqui vira um alumínio, gente. Vocês já se cortaram com alumínio? Abre uma lata de conserva, é a mesma coisa. O carro é o mesmo processo. Abrir uma lata de conserva para você se cortar ali é muito fácil. Bom, e dentro do carro tudo amassado, o ponto aparecendo, ixi. A gente não quer que uma equipe se machuque, né? Bom, o que é que nós temos que observar no impacto frontal? A vítima ela pode ter dois deslocamentos. Ela pode ir para cima, ela pode ter o sentido de estar no volante, estar sem cinto e ela ser direcionada para cima do para-brisa, ou ela ir para baixo e ir com os joelhos em direção ao painel. Então, essa condição para cima, o paciente ele tem a tendência de bater a cabeça no para-brisa e o tórax no volante. Então, lesões como essa daqui, a gente pode ter várias coisas. Lesão de costela, pneumotórax, hemotórax, pneumotórax, retalho costal móvel, que é 3 ou mais costelas fraturadas e daí vai gerar aquele tórax instável. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês disso. Bom, fiquem tranquilos, vocês vão ver isso tudo. Ele está sem cinto, lembrando que ele está sem cinto. Então ele é um paciente que ele tem uma estatura mediana acima de 1,60 m, 65 m, a tendência dele é ir para cima, tá? Pacientes menores que isso, a tendência é ir para baixo. A lesão de cabeça, então ele pode ter um trauma de face e ele pode ter TCE, trauma de face, perder a consciência, lesão de cervical e é claro, aí a gente tem aqui concussão, fratura do crânio, o fato do cérebro, lembra que eu falei dos 3 impactos? Carro, objeto versus objeto, tórax, corpo versus objeto e, claro, órgãos versus parede do corpo. Então aqui, nós temos o cérebro tendo ele deslocando e batendo contra a parede craniana. E olha lá, rompendo pequenos vasos, que era o que eu queria te falar antes. O problema não é uma fratura óssea, o problema é rompimento de pequenos vasos que eles, por força de cisalhamento, que a gente chama, essa força de cisalhamento rompe. E aí o cara tá tendo hemorragia interna, e uma hemorragia dessa daqui, subaracnoide, ele vai sangrar, vai ter sangramento cerebral, e o cara morre e nem percebeu. Começa a ter dor de cabeça, ele bateu, teve a lesão, e ele começa a ter dor de cabeça, mas ele não se liga que era por causa do acidente. Como aconteceu um caso, um motorista de ônibus vê que ia bater, ele tira o lado dele, os passageiros do lado direito acabam sendo gravemente feridos e ele fica bem. E ele ajuda toda a equipe a fazer o resgate, deu 3 horas de resgate, ele foi o último cara a ser atendido, ele só é atendido pelos bombeiros, porque ele ajuda todo mundo e de repente no último paciente sendo levado ele desmaia. Aí que o pessoal se ligou que ele era o motorista e que ele estava com hematoma aqui. 3 horas depois, sangrando, uma lesão de baço grave, óbito, hemorragia interna. Então, assim, isso é não só uma questão de falta de entendimento do cenário, entender que quem é vítima não pode ajudar, quem é vítima tem que ser atendido, tem que ser monitorado, e, se necessário, ser conduzido. E outra, é claro que a evolução do trauma, né? A evolução de todo esse processo, a demora que foi feito essa avaliação. A lesão de cervical, a gente pode ter a hiperflexão da cervical, uma lesão de coluna C1, cervical de C1 que é fixa, de C2 que é móvel, até a C4, pode gerar uma tetraplegia e qualquer lesão nessa região, a gente sabe muito bem que atinge centro respiratório, porque a medula com os seus nervos estão enraizados no bulbo e o bulbo é o centro nosso centro respiratório. Perdeu esse contato ali, perdeu comunicação respiratória. E aí a pessoa, ele quebrou o pescoço, ele morreu. Não necessariamente só a fratura medular, a fratura óssea, mas um rompimento medular ou até mesmo um bloqueio medular já é o suficiente para que ele tenha óbito ali no local, tá bom?
A compressão cervical, daí a gente aqui está falando de uma colisão muito grave, onde ele tem pressão da cervical e ele pode ter explosão das vértebras. Virou migalha, tá? A pancada é tão grande na cabeça que ela comprime a cervical e explode. E aí não tem o que fazer. Mais ou menos, a cabeça de uma pessoa adulta pesa 12 quilos. Vocês imaginam 12 quilos, é uma bola de boliche, ela sendo arremessada a 100 km por hora para frente. O impacto é muito grande. Só de você fazer esse movimento já te dá a sensação de ficar tonto e absorver todo esse impacto. Não vai atender, mas eu estou pensando que pode acontecer esse tipo de lesão com o paciente. Se tiver lesões, eu posso ter um paciente que teve hiperflexão e que ele está com um quadro de dispneia e com paraplegia. Ele não sente os membros, não sente as pernas, ele não consegue se mexer, mas ele está falando com você e ele só não sente o corpo. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer isso daqui também. Ele teve uma hiperflexão, machucou a medula e ele pode ter uma lesão temporária também. Como aconteceu, eu já tive um aluno que teve uma lesão temporária, uma vítima que eu atendi, uma lesão temporária de L4 e L3, por compressão. Ele não estava sentindo do joelho para baixo. Conduzimos ele para o hospital com suspeita de trauma raquimedular. 12 horas de plantão, 12 horas de observação. No final do plantão, o cara já estava sentindo, tendo sensibilidade. Foi só uma lesão temporária. Então, assim, isso daqui é só para a gente suspeitar e não decretar. Ok? Então, até inclusive num dos vídeos que a gente gravou da aula passada, eu falei, quem decreta óbito é o médico, né? Esquece. Declaração médica de óbito, declaração de óbito é uma obrigatoriedade médica. Nós vamos olhar para o cenário, nós só vamos realmente dizer que é uma lesão incompatível com a vida quando realmente for visível, né? Uma situação mais grave. Bom? Tá ligado? As principais lesões que podem acontecer ainda. Lesão de fígado. O fígado ele tem um ligamento chamado ligamento redondo. Ele, por força de cisalhamento, ele pode se romper e gerar uma hemorragia interna. Tá? Então, você faz palpação no quadrante superior direito aqui, você vai sentir o abdômen distendido, rígido. No trauma, a gente chama abdômen de tábua. Tá? O abdômen é muito rígido. Acontece. O baço ele serve hoje para a parte imunológica do nosso corpo. Ele produz a parte de sistema imunológico. Então ele ajuda o nosso sistema imunológico, o nosso sistema músculo-esquelético a produzir glóbulos brancos. Essa é a função do baço. O baço fica aqui atrás, ó, aqui atrás das costelas flutuantes. Quadrante superior esquerdo, um pouquinho mais na lateral aqui, você já sente a flutuante aqui, embaixo dela está o baço, tá bom? Do ladinho do estômago aqui. Ele gosta de incomodar. Em lesões de costela, ele incomoda bastante. Ó, a lesão que eu falei do fígado, que é uma estrutura do ligamento redondo que pode acontecer. Um trauma de tórax, insanguinação por rompimento aórtico. Nossa, que tragédia, né? O coração está aqui, externo está aqui e a coluna está lá atrás. A pessoa é lançada para cima do volante. Por compressão, a aorta ela é cortada ao meio ou rompida, tem uma laceração nela por causa das vértebras aqui. E aí ele ensanguina, uma ensanguinação de arco descendente, é um rompimento de arco descendente de aorta. Em rompimento de artéria é muito importante. Não dá nem tempo de dizer ai. Literalmente. Tá? São situações graves. Okay? Isso, volto a lembrar, isso daqui é só para vocês abrir o olho. Colisão frontal pode ocorrer. Isso. Tá bom? Ó, fratura de costelas, retalho costal móvel, onde 2 ou 3 costelas são quebradas, e aí vai gerar um movimento paradoxal respiratório. Então a pessoa vai respirar, um tórax vai fazer assim e vai voltar. E vai voltar mais para baixo. Enquanto um está normal, o outro vai para lá e para cá, assim, na respiração.
Escreve aí, barotrauma. O que é barotrauma? Impacto por pressão. Toda vítima, quando vê que vai acontecer o acidente, ela faz o quê? E ela está com o pulmão cheio de ar. E aí ela colide com o volante. Pum! Ela explode a pleura inteira. Tá bom? Explodiu. É como se fosse um pacote de papel. Pum! Já era, não tem o que fazer. Bom? Arrepiou? É um barotrauma. O que esse paciente vai desenvolver? Esse paciente vai ter dispneia. Com certeza. Dispneia, mas ele vai morrer. Pneumotórax, houve um pneumotórax interno, espontâneo, ele não vai ter troca gasosa. Até ele conseguir consertar isso. Se conseguir consertar. Há tempo.